Esse material foi produzido pelo canal Paulo Parente, Resumo Books. Obrigado pela preferência. Gary Chapman é um autor estadunidense que ganhou notoriedade mundial diante da publicação do seu livro As 5 Linguagens do Amor. Nos mesmos moldes, o autor publicou também As 5 Linguagens do Perdão, em que compartilha com os leitores as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam arrependimento e perdoam-se umas às outras. Essas linguagens nos ajudam a expressar e a reconhecer o perdão nas nossas interações cotidianas, de modo que possamos construir uma sociedade mais humilde, empática e compassiva. Confira, na sequência, a importância do perdão e as 5 linguagens definidas pelo autor Gary Chapman para expressá-lo. A importância do perdão. O perdão é o ato de livrar alguém da culpa que sente por ter feito algo de negativo, após a expressão do arrependimento. Dessa forma, as pessoas que erram na direção de uma pessoa, ao identificarem a falha cometida, sentem a culpa e manifestam o arrependimento, ou seja, o peso de ter prejudicado outra pessoa. Em seguida, pedem o perdão pelos seus erros. O perdão é um dos valores cristãos mais virtuosos e divulgados na sociedade. Ele é importante, uma vez que o erro faz parte da natureza humana, e nenhuma pessoa passa pela vida sem errar. Portanto, assim como nós desejamos o alívio do perdão quando cometemos algum equívoco, também devemos perdoar aqueles que erraram e demonstraram arrependimento. O perdão é o caminho para que as pessoas envolvidas no conflito possam se reconciliar e dar continuidade à vida. Não necessariamente conseguimos esquecer o que ocorreu, mas é possível extrair aprendizados e seguir em frente. Se possível, devemos reparar o erro e, gradativamente, restabelecer a confiança. As 5 linguagens do perdão. Confira, na sequência, as 5 linguagens do perdão, segundo Gary Chapman, que as pessoas utilizam nesses momentos de recuperação das relações. Linguagem 1. Expressar arrependimento. Frase: sinto-me envergonhado pela forma como magoei você. PSC. A primeira linguagem do perdão é a expressão do arrependimento. Esse processo consiste, em primeiro lugar, em identificar que alguma das suas atitudes não teve um efeito positivo. Essa detecção do erro gera sentimentos, como vergonha, culpa e uma vontade de voltar ao passado e fazer diferente. Naturalmente, ninguém pode mudar o que já ocorreu, mas podemos expressar o arrependimento. A expressão dessa emoção corresponde ao aspecto emocional do perdão. Assim, as pessoas conseguem comunicar a quem se sentiu ofendido pelos seus atos que reconhecem que tiveram um comportamento inadequado. Esse gesto expressa a consciência do próprio erro, humildade e vontade de fazer diferente. Por isso, esse é o primeiro passo ou a primeira linguagem do perdão. Linguagem 2. Aceitar a responsabilidade. Frase: eu estava errado por fazer isso com você. A segunda linguagem do amor consiste em admitir o erro e aceitar a responsabilidade pelos próprios atos. Esse gesto demonstra maturidade e honradez, mas pode ser bastante difícil fazê-lo. Algumas pessoas simplesmente se recusam a admitir o erro, preferindo encontrar diversas justificativas para as suas ações, o que atrasa o perdão. É comum que essas pessoas tenham tido criações muito rígidas na infância e que, até hoje, associem a admissão da culpa à ideia de serem fracos ou sem valor. Por isso, precisamos abraçar a nossa essência humana e entender que o erro é parte do processo. Contudo, precisamos também assumir a autoria das falhas, sem atribuir a culpa à vítima ou a terceiros. A quebra desse padrão nocivo nos conduz ao perdão real. Linguagem 3. Arrepender-se genuinamente. Frase: não vou fazer isso de novo. Da próxima vez, vou fazer diferente.
Arrepender-se significa não apenas admitir um erro, mas também comprometer-se a mudar o comportamento equivocado em questão. Isso começa com a admissão da culpa, mas ganha força mesmo quando começamos a manifestar a vontade de mudar. É claro que isso é difícil no começo, mas o esforço empreendido certamente será visto pelas demais pessoas. Recaídas podem ocorrer nesse processo, mas o importante é que a vontade de mudar nunca desapareça. O indivíduo deve não apenas entender que errou, mas compreender o porquê de aquela ação ter sido considerada um erro. Assim, ele conseguirá desenvolver novos comportamentos diante de situações semelhantes, utilizando os aprendizados extraídos para evitar a repetição da falha. Essa mudança favorece o perdão. Linguagem 4. Reparar o erro, quando possível. Frase: vou compensar o meu erro de tal forma. Para algumas pessoas, a simples admissão do erro com a manifestação do arrependimento não é suficiente. O que elas desejam ver no outro é um gesto concreto de reparação do erro cometido. É claro que nem sempre isso é possível, mas, quando for, essa compensação pode ser uma linguagem eficaz do perdão. Se você perder o colar que uma amiga emprestou, por exemplo, pode ser mais útil explicar o que aconteceu e comprar um colar igual, ou semelhante, do que pedir desculpas 1.000.000 de vezes. Essa atitude de reparação automaticamente manifesta a detecção do erro e o arrependimento. Mais do que isso, informa também o desejo de restabelecer com a pessoa a relação de qualidade que existia antes do fato. Linguagem 5. Pedir perdão. Frase: você me perdoa por tê-lo decepcionado? Por fim, para algumas pessoas, a melhor linguagem do perdão é justamente o pedido de desculpas. O ato ofensivo praticado pode construir barreiras emocionais entre as pessoas envolvidas. Nesse sentido, pedir perdão é um ato de humildade que mostra à pessoa ofendida o arrependimento e a vontade de destruir essa barreira. É também um meio de colocar nas mãos da vítima o futuro do relacionamento. O medo da rejeição é o que mais torna o ato de pedir perdão tão difícil. No entanto, se realmente valorizamos os nossos relacionamentos, devemos superar esse medo e aguardar a hora em que a pessoa esteja preparada para perdoar. Infelizmente, algumas pessoas não perdoam. Se você for uma delas, pense nas vezes em que negaram o perdão a você no sofrimento que isso causou. Perdoar é também um gesto de humildade, em que permitimos ao outro abraçar a sua essência humana, afinal de contas, todo mundo erra. Cabe agora a você analisar os diferentes contextos da sua vida e identificar qual das linguagens acima é a que mais tem valor para você quando alguém comete uma falha que interfere no seu caminho. Assim, peça perdão ao errar e não negue o perdão a quem errar com você. Você não é obrigado a restabelecer relações com quem o feriu, mas ao menos permita que ambos sigam os seus respectivos caminhos em paz. Esse material foi produzido pelo canal Paulo Parente, Resumo Books. Obrigado pela preferência.